consegue fazer o quê? Ele pega a massa de trabalhadores e coloca também no bolso. Ele consegue criar uma estrutura para ficar bastante tempo no poder. Mas ele não pode ainda, porque, gente, é provisório. O que é uma coisa provisória? Uma coisa que vai durar 3 dias, uma semana, um mês. O governo provisório dele, gente, vai de 30 a 34. 4 anos de governo provisório. Ninguém vai reclamar disso, não? Vai. Em São Paulo, gente, olha aí, ó, revolução constitucionalista. São Paulo, que perdeu o presidente, que seria o Júlio Prestes, resolve pressionar o Vargas para que ele elabore uma Constituição imediatamente e que convoque eleições. É a chamada Revolução Constitucionalista, tá? O Vargas vai lá e quebra os paulistas no meio. Resultado: São Paulo convoca o pessoal às armas, uma guerra, e perde. Mesmo perdendo, o Vargas, no ano seguinte, convoca a Assembleia Nacional Constituinte. É impressionante a inteligência dele. Porque o que é que ele faz? Ele simplesmente assim, vai ter Constituição, mas não é vocês que vão mandar não, sou eu. Então ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte e elabora a Constituição, que vai ser, gente, já um progresso, tá? Por quê? Constituição de 34, voto secreto. Tudo o que a gente queria, tudo o que os tenentes queriam, para acabar com aquele negócio que nós chamamos de voto de cabresto, de curral eleitoral, tá? O voto passa a ser obrigatório e direto. Voto feminino, mas infelizmente ainda excluindo-se os analfabetos do direito ao voto. E aí ainda grande parcela da sociedade não vai ter. Cria-se a justiça eleitoral para tentar acabar com a corrupção eleitoral, tá? Só que o Estado era corporativista. Os sindicatos, que era para lutar pelos trabalhadores, acaba mancomunado com o governo, tá? Há uma ajuda entre eles. Então o Vargas controla o exército, controla trabalhadores, controla sindicatos. A primeira eleição será indireta, ou seja, o colégio eleitoral que vai votar os deputados. Adivinha quem é eleito, presidente? Vargas. E aí ele vai passar a governar de onde? De 34 até 37, até as próximas eleições. Confirmação de leis trabalhistas, mandato presidencial de 4 anos, o primeiro presidente, Vargas. Intervenção do Estado na exploração de minérios. Isso é importante. Por quê? Porque o Vargas, ele lá na frente, quando ele voltar à presidência, tá? Em 1950, ele vai estatizar muitas empresas. Ele cria a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada, tá? E ele cria a Petrobras, que está semi-privatizada. Beleza? Dentro do contexto do governo Vargas nesse período, surgem 2 movimentos. Gente, eu estou correndo porque é muita coisa. Surgem 2 movimentos extremamente opostos. Um é a AIB. Está na apostila de vocês isso. Ação Integralista Brasileira. Desse cidadão que está aí, ó. Plínio Salgado. Caráter fascista. Vocês já sabem o que é. Regimes fascistas. Tá? Heil Hitler. Hajdut, tanto na Itália quanto na Alemanha. Esses caras querem implantar no Brasil algo parecido com o que foi implantado na Alemanha nazista, tá? E na Itália fascista. Já do outro lado, eu tenho a Aliança Nacional Libertadora. Líder, Luiz Carlos Prestes. Características, comunista. Então eu tenho 2 forças antagônicas, totalmente diferentes, que irão naquele momento disputar poder. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, elabora um documento falso, chamado Plano Cohen, e coloca no gabinete do presidente Getúlio Vargas. O que é que diz o Plano Cohen? Os comunistas irão tomar o poder. Gente, o Vargas sabe que foi elaborado por eles, pela AIB, sabe que é um documento fajuto, mentiroso, mas ele usa para o seu projeto político pessoal. Vargas não quer sair do poder. As eleições que iriam ocorrer em 38 não irão ocorrer, porque em 37, o Vargas implanta o que nós chamamos de Estado Novo. Tá aí, ó, divulgação do Plano Cohen,
suposto plano comunista para tomar o poder, o Congresso é fechado e as eleições suspensas. O meu pai tem 82 anos, tem mais saúde do que eu, graças a Deus. Se você falar perto dele comunista, ele sai correndo. Ele não sabe o que é, mas que ele odeia, odeia. Por quê? Porque ele cresceu no governo Vargas, tá? Ele cresceu escutando isso na rádio. Então, a rádio, né? O rádio, ele serviu exatamente para propagar essas ideias, que vai contaminar tudo, tá? O país inteiro. Então, isso facilitou Vargas tomar o poder. Vargas impõe o que nós chamamos de Estado Novo, que vai de 37 a 45. E aí, gente, novamente, se eu começo um novo país agora, com um novo governo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Quebrar a Constituição anterior e elaborar uma nova Constituição. E a Constituição agora, ela praticamente vai ser copiada da Polônia. É tanto que tem até apelido ela, ó, polaca, de caráter fascista, tá? De controle do Estado. Como eu consigo controlar o Estado? Controlando a imprensa. Então vai vir censura. Melhor ainda, eu preciso criar um órgão, tá? Que vai dizer o seguinte: eu sou bom, os outros são ruins. Esse órgão tem nome, gente, é uma sigla, é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, gente, ele tem como função fazer uma propaganda do governo. Boa, é lógico, tá? Então ele vai conseguir controlar a sociedade, vai conseguir manipular a sociedade. Os livros da educação infantil, lá da pivetada, dos curumim, tá? Das criancinhas, vai vir o abecedário com imagem do Vargas. Praticamente todos os livros terão imagens de Vargas. É preciso construir o ideal de uma pessoa. É tanto que nós vamos chamá-lo, né, de governo populista. Gente, a imagem do cara é tão importante que se você vai no centro da cidade e vai na farmácia popular do Brasil, tem uma foto dele. Estamos no século 21, meu irmão, 2013. Está lá a foto do Vargas. Se bem que o pessoal está começando a misturar as coisas, né? Tem o Vargas, tem o Lula, tem o Reginaldo Rossi agora, né? Para quem já viu, o Reginaldo Rossi lá também. Mais popular do que Reginaldo Rossi. Então veja bem, gente. O Departamento de Imprensa e Propaganda tem um objetivo, tá? É fazer uma imagem ideal deste governo. Senhores, o Vargas está governando através de uma ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. E todo mundo deve saber que durante esse período o mundo está vivendo o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Nós estamos indo lutar contra ditaduras, contra a ditadura nazista na Alemanha e contra a ditadura fascista na Itália. Não há uma contradição aí, não? Como é que eu saio daqui, vivendo sobre uma ditadura, e vou combater uma ditadura externa? Então, gente, o projeto do Vargas de Estado Novo começa a cair, porque não faz sentido. Como combater uma coisa que se eu tenho aqui, tá? Essas duas imagens aí são do Brasil na guerra. O Brasil vai para a guerra lutar contra o nazismo e o fascismo. As imagens, uma é a do exército, essa aí de baixo é uma cobra fumando, porque na época se dizia o quê? É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra Mundial. Como o Brasil foi, o pessoal do exército tratou logo de fazer essa brincadeira, né? Então o símbolo usado pelos militares era uma cobra fumando. E senta a pua era o símbolo da Força Aérea Brasileira. Sentar a pua, gente, é sentar a porrada, tá? E nós fomos para cima dos alemães, tanto na Itália quanto na Alemanha. Bem, luta contra o nazifascismo estabelece contradição interna. Ditadura lutando ao lado das forças pró-democracia. Como a nossa ditadura pode estar do lado das democracias? E isso vai ser começado a ser discutido ainda lá na Itália, ainda lá na Alemanha, tá? Os militares do Brasil já estão mandando recado para cá. Já estão mandando recado para o Vargas. Não tem mais sentido ele no poder. Ele tenta criar medidas democráticas a partir de 42, mas aí
já não tem mais condições de se sustentar no poder, tá? Em 45, o Vargas é deposto. Resumindo, o que é mais importante para a gente? Quando se fala em República Velha, República da Espada e República Oligárquica, a temática é social. Imagine que vocês irão também produzir uma redação, gente. E vocês já perceberam que a redação do Enem tem muito tema social, tá? A terra é um problema social. A questão urbana, a moradia, é uma questão social. Se eu tenho essa noção aqui, e depois eu vejo isso com calma e releio, eu vou ter muito mais capacidade de elaborar uma boa redação, tá? Mas se eu estou falando de prova de história, o que é que geralmente é cobrado? As questões ligadas ao campo. As questões de disputa de terra no campo. Canudos e contestado. A posse da terra. O latifúndio. 2, as questões urbanas. O processo de favelização, tá? Com o projeto de urbanização do Rio de Janeiro, com o bota abaixo do prefeito Pereira Passos. A revolta, que é a revolta da vacina, e a revolta da chibata. O que é mais importante ainda? O controle do voto, o voto de cabresto, o curral eleitoral, a política dos governadores, a troca de favores que vem de cima até embaixo. Eu te apoio no Estado e tu manda para mim deputados que me apoiam aqui em cima, tá? Troca de favores, política dos governadores. Essas são as principais temáticas que são abordadas, tá, no Enem. Rapidinho, eu tenho tempo ainda? Estou correndo, viu, gente? 7 minutos, não é isso? Senhores, olha essa questão que eu trouxe para vocês. O cangaço representou uma manifestação popular favorecida basicamente pelas seguintes características da conjuntura social e política da época. A. Cidadania restringida pelo voto censitário. Gente, o cangaço tem a ver com a questão do voto? Ele está mais ligado a quê? A pessoa que adentra o cangaço, ele está fugindo de uma situação social de miséria. Porque lá no sertão, gente, se você não tem terra, você trabalha para alguém. Se eu volto nesse período, havia uma concentração fundiária gigantesca. Ou seja, a grande maioria da população ficava sobre a égide de uma hierarquia sem acesso à terra. O não acesso à terra levou milhares de pessoas a adentrar para os movimentos sociais, para Canudos, para Contestado e para o cangaço. Item: hierarquização derivada da concentração fundiária, da concentração de terras. A coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil entre 1924 e 1927, associa-se à coluna Prestes, são os militares que queriam reformular o país, só que eles tinham um problema, eles achavam que só eles eram capazes de fazer isso, né? Eles seriam os detentores da moral e da ética, e só na mão deles, e principalmente se houver concentração de poder na mão deles, é que eles iriam resolver, tá? Então veja bem, gente, ó. Item A, ao florianismo do qual se originou, e ao repúdio às fraudes eleitorais da Primeira República. Bem, gente, a coluna Prestes não tem a ver com o Floriano, porque ela já é bem posterior ao governo de Floriano Peixoto, tá? B, a tentativa de implantação de um poder popular expressa na defesa de pressupostos marxistas. Bem longe disso. Quem defendia algo parecido era a coluna. A tentativa de implantação de um poder popular expressa na defesa de pressupostos marxistas. Verdadeiro ou falso, gente? Havia naquele momento a ideia de se implantar um socialismo no país? Ainda não. Na verdade, a coluna Prestes só queria destituir quem estava no poder naquele momento, tá? C, ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e a tentativa de derrubar o presidente Arthur Bernardes. Gente, não pode ser o B, porque ainda não havia naquele momento essa característica, tá?
de implantação de comunismo, de socialismo. Embora a coluna, depois de desfeita, e quando retorne lá na frente, ela vá assumir essas ideias. Mas durante a coluna não. O item correto, gente, o item C, ao movimento tenentista. Próxima. A República Brasileira, na última década do século XIX, caminhava para a consolidação da oligarquia dos coronéis fazendeiros. A crise econômica financeira agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser entendida como um movimento muito parecido com o cangaço, diz respeito à concentração de terra, à miséria, à exclusão social, tá? E aí eu iria para qual item, para não perder tempo, gente? C. Resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as medidas repressivas oficiais. Perfeito. É preciso que o pessoal entenda que essa estrutura que ainda se encontra lá no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Brasil, tá? Ela ainda é fruto de uma estrutura social desigual, tá? Vocês estão aqui hoje, gente, para passar nesse Enem, vocês vão passar. E lá na frente, como profissionais e como bons cidadãos aqui no Brasil, né, que a gente possa mudar essa estrutura. Afinal de contas, a gente tem medo de sair nas ruas, tá? A gente passa por uma situação, e isso eu não estou falando de Fortaleza, estou falando do país inteiro, por conta dessas condições de desigualdade. Elas só serão eliminadas, pelo menos diminuídas, quando as pessoas tiverem acesso à moradia de qualidade, à terra e tudo mais. Valeu? Obrigado, gente.